tendo manifestação quase que recorrente na frente do AIMA. E há pessoas que se surpreendem com isso. Sinceramente, eu não fico surpresa. Eu não estou dizendo que apoio ou deixo de apoiar, eu só estou dizendo que eu não fico surpresa. Imagina você se pondo no lugar de um imigrante desse por um minuto. E aí você deixa tudo na sua casa. Você é um brasileiro que deixou tudo, deixou família, deixou tudo. Você morre de saudade da sua família, mas você vendeu carro, vendeu casa, vendeu móveis, vendeu tudo, pegou suas economias, não tem mais nada, não tem como voltar, talvez até esteja se endividando, entendeu? E vem para cá. E por quê? Porque a lei antigamente permitia isso. Eu digo antigamente, é um pouco tempo atrás, tá? E aí, chega cá, encontra todas as dificuldades, porque foram iludidos por YouTubes que falam só coisas boas de Portugal sem falar a realidade, porque existem as coisas boas, existem. Existem as coisas também difíceis, e são difíceis até para os portugueses. A questão da moradia, a questão da saúde, a questão, enfim, várias camadas que existem. E aí, essa pessoa está passando fome, está passando necessidade, está precisando ir a médico, está precisando de um banho, às vezes não tem onde encontrar um banho, está precisando de onde dormir, de trabalho para comer, e não encontra trabalho, que é a forma mais honesta, né, que se tem, que é trabalhar para o seu sustento. Não encontra trabalho porque falta documentos, porque o governo não está olhando para essas pessoas que estão cá, entendeu? Que o próprio governo permitiu entrar, e em vez de abraçar essas pessoas e acolhê-las, simplesmente, então, olha, não tem gente para atender, não tem, bota um monte de burocracia, às vezes o atendente nem sabe direito as renovações das leis, um dá uma informação, outro dá outra, que Portugal tem muito isso. Se tu vai num órgão e é atendido por uma pessoa, ele vai te dar uma informação. Tu vai no mesmo órgão e é atendido por outra pessoa, ele vai te dar uma informação totalmente diferente. Isso é fato, gente. Eu não estou a inventar. Isso acontece, e se vocês quiserem perguntar a outras pessoas, vocês vão ver que essa informação é verídica. Então, assim, além da falta de informação, e até falta de informação do RH, que muitas vezes tem medo de colocar essas pessoas para trabalhar, mesmo quando elas vêm com visto de procura de trabalho, ou mesmo que elas estejam cá na espera de agendamento do AIMA, entendeu? Então, assim, essas pessoas ficam desesperadas, mas não querem cometer crimes, não querem ir para o lado negro da coisa, né? Do lado ruim da coisa. Então, essas pessoas vão o quê? Num desespero, pedir ajuda, manifestar, chamar atenção, pedir, ver se alguém olha por eles, enxerga por eles, tem empatia por eles. Para com esse discurso de deportação, para com esse discurso de prender, e sim, olha que cada caso é um caso, cada família ali é um caso diferente, cada pessoa ali tem uma história de vida, sabe? Sangra que nem a gente, precisa comer que nem a gente, sabe? São pessoas humanas que estão ali. Então, assim, o que é que tu faria no lugar dessas pessoas? Será que não era pedir também? Pessoas que às vezes têm profissões muito boas no país dela, mas abandonaram isso porque acreditaram num Portugal melhor, num Portugal irmão, num Portugal
de primeiro mundo, no Portugal, sabe? Acreditaram que o poder de compra aqui era altíssimo, que aqui precisam muito, muito de imigrantes, que aqui... E que não é mentira, que precisa de imigrantes, sendo que eles estão pensando nos imigrantes que virão. Eles não estão pensando nos imigrantes que estão cá. Então, assim, eles acreditaram no sonho, entendeu? Ah, mas vamos jogar eles, porque de repente eles querem o cartão, né? Só para viajar para o resto do país, para o resto dos outros países da Europa. Primeiro, pior é a situação da Itália, que é uma porta aberta, que as pessoas chegam de barco lá e se espalham para o resto dos países do continente europeu. Ali sim é uma porta aberta. Ninguém olha para aquela porta. Ao contrário, essas pessoas são recebidas, recebem um acolhimento, porque o país recebe um dinheiro de fora para receber essas pessoas. Então faz vista grossa ao que está acontecendo. Mas os brasileiros que chegam cá para trabalhar, para contribuir, para pagar impostos, como já foi comprovado aí, recordes e recordes de contribuição, essas pessoas, assim, são marginalizadas, são mal vistas por causa de falas de ódio, por causa de falas de pessoas que ganham dinheiro ou através de views, ou através de visualização, quando eu falo views, ou através, sabe, de reportagens que vendem. E aí, tudo é culpa de brasileiro, tudo ai, que brasileiro, brasileiro, brasileiro. Não é assim não, gente. Ponha-se realmente no lugar, seja empático, ponha-se no lugar do outro, um minuto. E veja que essas pessoas precisam da sua empatia, da sua ajuda. Que eles não tiveram culpa de terem vindo, porque na altura se permitia vir, entendeu? E na altura, muita gente se beneficiou da lei que existia. E outra coisa, essas pessoas são humanas. Essas pessoas muitas vezes têm até descendência portuguesa, sabe? Tem uma cultura tão próxima da nossa portuguesa. Sinceramente, eu fico sem palavras. Eu sei que, acredito eu, que vai acontecer mais manifestações e acredito também que está existindo muita gente se aproveitando disso, ou através de advogados que se aproveitam, né, para botar processos e tiram o que o imigrante não tem mais para dar, mas o imigrante, num desespero, tentar se legalizar, tentar andar certo, dar o dinheiro para o advogado, ou através, sabe, de pessoas que fazem promessas, enfim, ou pessoas que elas terminam às vezes aceitando trabalhar por muito menos só para poder comer, sabe? De forma... Eu acho que o criminoso aí é quem está pagando menos, é quem está aceitando esse imigrante, está pagando menos, se aproveitando da mão de obra humana. E o dinheiro, se fosse um salário mínimo, já aqui em Portugal já é tão pouco para viver. Imagina tu se submeter a trabalhar por menos porque tu precisa comer. Ah, mas a gente tem raiva porque essas pessoas que aceitam trabalhar por menos tá tirando o emprego de outras pessoas. E aí eu me pergunto de novo, tu já se pôs no lugar dele ou dela que tá precisando comer, que tá precisando de um casaco, que tá precisando de um transporte,
que não tem documento para nada, mas está aqui e só tem, sabe, esse país como um país que, de certa forma, os adotou, porque permitiu que eles entrassem. E você, brasileiro, que está me ouvindo aí do Brasil, tu quer passar por isso? Tu não tem pena do teu conterrâneo? Eu não gosto de usar a palavra pena, mas eu fico muito triste. Eu fico realmente muito triste de ver que chegamos a esse ponto. Eu acho que falta um pouco mais de humanidade nas pessoas e eu acho que muitos processos estão parados aí, eu nem sei o motivo. Mas não é só pelo número de pessoas que estão aqui, não. Porque se houver necessidade, contratem. Aí tem gente para trabalhar, contratem. O que tem de português e brasileiro aqui, pessoas desempregadas, precisando de trabalho, contrate para o AIMA. Ajudem essas pessoas, acolham essas pessoas, mostrem que vocês são um país melhor, pessoas melhores. E não caiam na lábia, não caiam nessa ladainha. Pensem pela própria cabeça, sabe? Sejam pessoas empáticas e pensem pela própria cabeça, pensem de forma racional. E pense assim, essas pessoas não são um problema. O problema foi que quem deixou elas entrarem sem nenhum preparo para acolher elas, para direcionar elas, para agilizar as coisas. E essas vagas que existem? Precisa-se de imigrante, precisa de imigrante. Os imigrantes estão aqui, ok? Aproveite os imigrantes que estão aqui e ponto. É isso que eu deixo como mensagem, tá bem? Um grande beijo para vocês, amo vocês. Espero que tenham entendido minha mensagem. E é isso. Eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Eu não gosto só de trazer coisas ruins, mas tem coisas que não dá para ficar calada. E eu espero de verdade, de coração, que as coisas melhorem. E que alguém no poder acorde para, como eu disse, direcionar o olhar para esses imigrantes. Não de forma perversa e querendo deportá-los, mas sim de forma de aproveitar essa mão de obra que está aí. Uma mão de obra ativa, uma mão de obra que quer trabalhar, uma mão de obra que precisa trabalhar. Ok? Um grande beijo para vocês. Curtam, tá? Deixem comentário com respeito. Tô de olho. E eu adoro quando vocês comentam. Beijo, amo vocês. Beijo no coração, porque eu sei que vocês têm um coração grande.